A Semana Santa, ela começa então nesse domingo. Por isso, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais detalhadamente sobre o que é a Semana Santa, para a gente viver com toda a intensidade essa época tão importante para a igreja. Mas desde quando o cristão católico vive a Semana Santa inteira, 7 dias? Desde 325, no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que foi organizado esse concílio pelo Papa Silvestre I. Aí sim, nesse concílio foi consolidada toda a doutrina da Igreja Católica, a escolha dos livros realmente sagrados, né, inspirados por Deus, e também as datas religiosas. Ficou decidido nessa época que a Semana seria comemorada por uma semana, do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Há muitos relatos antigos e alguns livros e escritos que diziam que na época, nos primeiros anos depois da morte de Cristo, já se comemoravam a sua morte, né, a sua ressurreição também, mas eram comemorados apenas 2 dias. Era comemorado o sábado de Aleluia e o domingo da ressurreição apenas. Então, a Semana Santa ela é vivenciada assim integralmente por 7 dias, uma semana inteira, há cerca de mais ou menos 1.700 anos. Então, vamos começar a Semana Santa quando que inicia? No Domingo de Ramos. Esse domingo é o que abre a Semana Santa, né? Segundo o Evangelho, Jesus então ele foi morar a Páscoa judaica junto com seus discípulos. Ele entrou na cidade como um rei, foi aclamado como um rei, mas com a simplicidade que vinha dele, que era próprio dele. Aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que nasceu numa estrebaria, agora ele é apresentado como um rei num jumentinho. Um jumentinho que é um sinônimo, que é um símbolo de humildade, assim como Jesus é humilde, quer que nós sejamos também. Ele vai ser aclamado pelo povo como o Messias, o enviado, o rei de Israel. A multidão toda clamava, Hosana ao filho de Davi, né? Então com seus ramos nas mãos. Isso aconteceu alguns dias antes da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é chamado Domingo de Ramos? Porque o povo cortou ramos das árvores e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o nosso Senhor passaria montado no seu jumentinho. Essa movimentação que aconteceu na época ali em Jerusalém, ela despertou demais, né, o interesse dos sacerdotes da época, dos mestres da lei, despertou inveja, desconfiança, medo de perder o poder. Então começa uma trama a partir daí para condenar Jesus à morte, a partir dessa entrada triunfante em Jerusalém. Na nossa paróquia é uma missa de preceito, porque é um domingo, né? Preceito cristão, precisamos participar. Nós teremos 2 missas, às 10 e às 19 horas online. O que nós devemos fazer? Nós devemos enfeitar, para quem mora em casa, os portões da casa, para quem mora em apartamento, as suas varandas ou as suas janelas com ramos, para que o nosso Senhor possa passar. Mostre, não tenha vergonha de mostrar que você é um cristão, então enfeite a sua casa, enfeite o lugar que você mora com ramos, né? Enfeite para mostrar que é um domingo, como se faz com incenso nas suas orações. Aí você pode me perguntar, mas o que eu vou fazer com aqueles ramos que sobraram do ano passado e já estão secos? Você pode deixar na igreja para que o padre possa queimá-lo no fogo santo no sábado da vigília, que eu vou explicar logo mais. Ou você mesmo pode queimá-lo em casa, você pode queimá-lo todo na sua oração, ou você pode descartar mesmo na sua churrasqueira. Você tem uma churrasqueira, tudo que é sacramental você pode descartar na churrasqueira, que não tem problema, tá bom? Pois bem, vivemos bem o domingo de Ramos. Agora nós vamos começar a semana a partir do segundo dia, que é a segunda-feira. Nós temos uma prática na nossa comunidade que é uma missa da penitência. Todos os anos ela acontece. Como é uma semana penitencial, então nós temos essa missa, ela começa bastante cedo e é para aqueles que desejam fazer um sacrifício a mais nessa quaresma, né? Vocês podem acordar um pouquinho mais cedo para participar dessa missa, antes mesmo do trabalho, para aqueles que forem trabalhar, né? Ela começa às 6 horas da manhã. Então, nós vamos ter missa às 6 horas da manhã, na segunda, na terça e na quarta online. Então, você também é convidado a participar. Convidado, tá? Não se preocupa, porque se você não participar dessa missa, nós vamos ter outras. Mas se você quer que a sua semana ela comece com um sacrifício um pouquinho maior,
é uma boa oportunidade de participar também dessa missa da penitência. Na segunda-feira também, nós vamos ter um evento chamado Ofício de Trevas, às 20 horas. Como é o segundo dia da Semana Santa, nós temos o costume de fazer esse ofício. Mas enfim, o que é o Ofício de Trevas? São salmos que são cantados, salmos penitenciais, que eles são cantados à luz de velas de um candelabro. Então nós vamos ter o candelabro, cujas velas elas simbolizam os apóstolos, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada uma das velas do candelabro ela vai sendo apagada após o canto de um salmo penitencial. O que significa isso? Significa que os discípulos estão abandonando Jesus. Então, um a um, vai abandonando o mestre, né? Até que ele vai ficar sozinho. No final, todas as velas são apagadas. Isso se refere à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a igreja escura, nós ouviremos o som de trovoadas, estrondos, porque o Cristo morreu, como se tivesse um terremoto. São estrondos, são trovoadas, é um barulho ensurdecedor. Depois, o silêncio vai pairar, e depois a única vela acesa que está atrás do altar, ela vai ser apresentada. Essa vela, ela simboliza o próprio Cristo, que é o Cristo vivo, que ilumina a nossa vida, nos tira da escuridão, é a luz que precisamos, que nos dá um norte da vida. Então, Cristo permanece vivo para sempre. É uma cerimônia linda, vale a pena participar, é algo diferente, muito simbólico. Os salmos são lindos, são penitenciais, nos fazem refletir sobre o sofrimento de Cristo. E no final a gente vai ver que a única luz que permanece acesa é a luz de Cristo. O ofício de trevas vai acontecer às 8 horas da noite, na segunda-feira. Depois nós temos terça-feira. Terça-feira Santa é o terceiro dia da Semana Santa. Nesse dia nós vamos celebrar as 7 dores de Nossa Senhora. Geralmente nós fazemos procissão, é muito lindo também. De um lado nós temos Nossa Senhora das Dores, do outro lado nós temos o Senhor dos Passos. Nossa Senhora das Dores é acompanhada pelas mulheres e o Senhor dos Passos pelos homens. Seguimos em procissão nas ruas e depois nos encontramos na frente da igreja. Infelizmente, esse ano não será possível fazer essa procissão. Porém, nós teremos a missa do encontro. Será online às 19h30 e nós vamos relembrar essas dores de Nossa Senhora. Nossa Senhora ela vai carregar as dores do seu filho no seu coração. A imagem de Nossa Senhora das Dores é muito linda, né? É um coração exposto e uma espada que transpassa seu coração, mostrando, né, o sofrimento da mãe diante da injustiça contra o seu filho. Do outro lado, nós temos Jesus abatido, flagelado, carregando a sua própria cruz, que é o Senhor dos Passos, né? Carregando o nosso sofrimento a cada passo que ele carrega a cruz. É uma cerimônia linda, nós vamos ter uma missa às 19h30 e você também está convidado a participar. Então, na quarta-feira santa, nós vamos ter a missa pelos enfermos. Essa missa ela acontece às 14 horas da tarde. Infelizmente, esse ano não será possível ministrar a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento a todos os enfermos, aos idosos, aqueles que estão na possibilidade de perder a sua vida, de ir para o céu, né? Então, eles podem receber esse sacramento da unção dos enfermos. Então, esse ano nós não vamos ter por conta do contato físico, que não é permitido nessa época de pandemia. Mas a missa online, ela vai ter um caráter penitencial. Então, você pode participar online para todos aqueles que estiverem participando nessa intenção. O padre rezará por todos os que estão acometidos de enfermidades e também pelos idosos. Nessa data também, na nossa diocese, acontece uma outra celebração muito importante, vai acontecer esse ano de novo, que é a Missa dos Santos Óleos. Então, o bispo vai se reunir com todo o clero, somente o clero e os bispos, sem a comunidade, e nessa celebração os óleos serão abençoados. Mas quais são esses óleos? São os óleos que nós utilizaremos durante todo o ano até a próxima Páscoa, no batismo, no crisma de vocês, e na unção dos enfermos. Infelizmente, a comunidade não vai poder participar,
tá? Mas nós podemos participar online da missa às 14 horas e muito provavelmente essa missa dos Santos Óleos, ela também será transmitida online para vocês. Depois, nós vamos para um período muito importante que aí encerra o término, aqui nós marcamos o término da quaresma e início de um novo tempo chamado Tríduo Pascal, que também faz parte da Semana Santa, tá? É um conjunto de 3 dias, o Tríduo Pascal é um conjunto de 3 dias que são celebrados na Semana Santa. Ele é composto pela Quinta-feira Santa, que é a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, o lava-pés, Sexta-feira Santa, que é a Paixão de Cristo, o beijo da cruz, e o Sábado Santo, que é a Vigília Pascal. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Esse Tríduo Pascal, ele é celebrado em memória da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente de acordo com os evangelhos. Ele se refere a uma única missa, embora sejam 3 dias. Então, o cristão que participa do tríduo, ele precisa participar integralmente dos 3 dias e não pela metade, tá? Vocês vão notar, por exemplo, que na quinta-feira nós não teremos a bênção final na missa, porque a missa não terminou. Ela continua na sexta-feira. Na sexta-feira, não é missa, é celebração, mas também não há bênção final, porque ela vai continuar no Sábado Santo, na Vigília Pascal. E aí sim ela vai se encerrar com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no sábado. Então ele marca esse término, né? O início do tríduo, ele marca o término da quaresma e o início desse novo tempo, que é o Tríduo Pascal. Então eu vou explicar agora para vocês o que nós vamos fazer na quinta, na sexta e no sábado. E desejo que vocês consigam participar dos 3 dias integralmente. Quinta-feira Santa. É o 5º dia, né, da Semana Santa. Nesse dia são relembrados 3 gestos de Jesus durante a última ceia. Então acontece a ceia, a última ceia, ceia pascal de Jesus Cristo, e nós vamos lembrar de 3 acontecimentos muito importantes. A instituição da Eucaristia, que vai ser instituída nesse dia, o lava-pés dos seus discípulos e a instituição do sacerdócio. Nós vamos lembrar também que nesse dia foi nesse dia que Judas, inclusive, entregou Jesus por 30 moedas de prata na mão dos romanos. Nessa mesma noite também, Jesus Cristo vai ser preso, interrogado e no amanhecer da sexta já vai ser açoitado e condenado. Como o centro é a Eucaristia, a palavra Eucaristia, ela provém de 2 palavras gregas chamadas eucharis, que significa ação de graças. Ele designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sobre as aparências do pão e do vinho. É o próprio Cristo que vai se entregar. Então nós vamos ter para isso também, para que isso aconteça, a instituição do sacerdócio. Então na véspera da paixão, né, durante a refeição, ele tomou o pão, bendizeu, partiu, né, e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A gente vai ver isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Então ele quis fazer isso, ele quis que, assim como ele fez na última ceia, os seus discípulos se reunissem e assim também recordassem aquilo, também abençoassem o pão e fizessem aquilo em memória dele, porque aquilo era o corpo. Então, a partir daí, com essas palavras, ele institui o sacerdócio a partir dos seus discípulos, né? E deu-lhes o poder também de celebrar a Eucaristia como ele fez na última ceia. Nesse ano, nós vamos omitir, infelizmente, a cerimônia do lava-pés. Por quê? Porque é a orientação do bispo para evitar o contato, né, com as pessoas e a disseminação do coronavírus. Mas é um dia muito importante em que a gente comemora o início do Tríduo Pascal, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio, e a gente vai relembrar o lava-pés, né? Quando Jesus, num gesto de humildade, ele lavou os pés dos seus discípulos. Essa missa, ela vai terminar, na verdade, ela vai ser continuada depois na sexta-feira. Mas nesse dia, ela vai ser encerrada de forma que nós vamos desnudar todo o altar, todas as flores serão tiradas da igreja, Jesus Cristo vai ser transladado, ele vai ser tirado do sacrário. Jesus Cristo, que ali sempre fica, nessa noite ele não vai estar mais ali.
Ele não vai permanecer mais ali. Ele vai ser transladado para um outro lugar menor, onde ficará em adoração eucarística. Na nossa comunidade, a missa da Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia, vai ser às 8 horas e às 10 horas vai se iniciar essa vigília, essa adoração, que vai até às 8 horas da manhã. Então, nós vamos ficar a noite inteira adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os altares da igreja, o altar vai estar desnudo, vão tirar flor, vão tirar as toalhas, vocês vão ver que vai estar uma igreja vazia, porque Cristo vai ser retirado dali. Então, perdeu todo o sentido. Nós vamos para um outro lugar, vamos ficar em vigília ao Santíssimo, relembrando os sofrimentos de Jesus, né, que iniciaram naquela noite, né? Então, por isso a igreja vai se revestir de luto e tristeza. Tudo isso, né, para simbolizar que Jesus já está preso e já está consciente de tudo aquilo que vai acontecer com ele. Pois bem, vivemos bem a quinta-feira, não terminou o Tríduo Pascal, ele vai continuar na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Sabe o que significa a palavra paixão? Paixão é sofrimento. Então, por isso que é a Sexta-feira da Paixão, do sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai apresentar para a gente um drama enorme, né? Que é a morte de Cristo no Calvário. A cruz que foi erguida, né, sobre o mundo, ela vai servir como um sinal, né, de salvação e de esperança. Era necessário para que a gente fosse salvo. A partir daí a gente vai contemplar um mistério do Cristo, né, que se entregou por nós. Aquele Cristo que conseguiu amar a sua mãe, mesmo diante de tanto sofrimento, o seu discípulo amado, né, aquele entrega a sua mãe, naquele momento de sofrimento, consegue salvar aquele crucificado do seu lado, que era um bandido, ele consegue salvar e levar para o paraíso, como Jesus conseguiu amar. E amou, carregou todos os pesos dos pecados da humanidade para nos salvar, né? Como Deus é grande. Então é a continuação da celebração que foi feita na quinta-feira. É marcada também pelo beijo da cruz, né? Nessa celebração a gente não é considerada missa, é uma celebração. Por quê? Porque Cristo está morto, né? Cristo morre às 3 horas da tarde, que é justamente o horário em que a gente vai ter essa celebração online, às 3 horas da tarde. Nós não temos a consagração do pão e do vinho, por isso que não é uma missa, é uma celebração. Embora se fosse presencial, ela teria a comunhão, por quê? Porque as espécies consagradas, elas estavam sendo adoradas durante toda a noite, elas foram consagradas no dia anterior, na Quinta-feira Santa. Então, seriam essas espécies do pão e do vinho que seriam ministradas no momento da comunhão. Mas não existe na Sexta-feira Santa a consagração do pão e de vinho, porque Jesus Cristo está morto nesse dia. Então a igreja ela pede para que seus filhos silenciem-se nesse dia. É um dia de jejum, a abstinência de carne. Então não comemos. Isso daí é um dos mandamentos da lei da igreja, né? Que nós vimos outro dia. Nós não comemos carne de forma alguma na Sexta-feira da Paixão. Nem carne branca, nem carne vermelha, e é um dia de jejum. A gente tem que retirar uma das refeições, né, do nosso dia, de forma que a gente faça de verdade esse jejum por Cristo, né, revivendo esses momentos de sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela vai ser transmitida às 3 horas da tarde e ela é marcada também pelo beijo da cruz. Esse ano, como não vamos poder dar o beijo da cruz presencialmente, você tem que ter um crucifixo para participar dessa celebração, e ao final da celebração ou no meio da celebração teremos um momento do beijo da cruz e você pode beijá-la na sua casa, no seu lar mesmo. Agora nós vamos finalizar o Tríduo Pascal no Sábado Santo. Sábado Santo ou Sábado de Aleluia, né? Então nós vamos viver a Vigília Pascal. É o dia da espera. Os cristãos todos estão juntos ao sepulcro de Jesus, aguardando a sua ressurreição. No final desse dia é celebrada a solene Vigília Pascal, geralmente no final do dia, né, à noite. No nosso caso, às 20 horas nós celebraremos. É a mãe de todas as vigílias. É uma celebração importantíssima. Ela vai se iniciar com a bênção do fogo novo. Quando as igrejas estão abertas, né? Então se inicia fora da igreja. Então nós fazemos como que uma fogueira muito grande
que esse fogo vai ser abençoado. E nesse fogo nós vamos acender o nosso círio pascal. Eu não sei se vocês, peixe pode, tá perguntando, peixe pode, tá bom, gente? Perguntando aqui se peixe pode na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Peixe você pode comer na sexta-feira, tá? Não pode comer carne branca nem carne vermelha. Então, nós vamos iniciar a vigília pascal com o fogo santo. E vocês, eu convido a vocês a terem o círio pascal. Se vocês não compraram ainda, tem uma lojinha ali do lado da igreja. As portas estão baixadas, mas eles estão ali dentro. Tem alguém para poder te atender. Você pode comprar o círio pascal desse ano. E ele é muito simbólico. Eu vou explicar para vocês o que significa e é muito lindo, né? Então o padre inicia, na verdade o padre vai pegar o círio pascal dele, que é muito grande, aquele que vai ser utilizado durante todo o ano até a próxima Páscoa. E aí o que o padre vai fazer? Primeiro, nós temos aqui o ano a que se refere, 2021. Isso mostra a eternidade de Cristo, porque a cada ano isso vai sendo renovado, porque Cristo é eterno. Depois ele vai traçar um sinal da cruz. Aqui no alfa, primeira letra do alfabeto grego e a última ômega, então que significa, simboliza o Cristo, começo e fim. E aqui ontem, hoje, sempre, né? Atemporal. Então ele vai traçar o sinal da cruz. Depois nós vamos pegar os cravos, por quê? Esses cravos vão ser inseridos no círio. O círio simboliza o Cristo, tá? O Cristo ressuscitado. Então nós vamos pegar os cravinhos que eles acompanham, são 5 cravos. Primeiro nós vamos cravejar aqui em cima. Eu vou cravejar, depois eu tiro o cravejo de novo, né, no sábado. Então aqui significa o quê? Aqui nós temos a cabeça de Cristo. Então, aqui simboliza a coroa de espinhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nós temos aqui os seus pés que foram pregados na cruz. Então, nós vamos pregar os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nós temos as suas mãos ou seus punhos, né? Que também foram cravejados na cruz. Então, nós vamos colocar desse e desse lado os cravos. E por último, nós temos o cravo que vai perfurar o lado de Jesus, aquela lança do soldado que vai perfurar o coração de Jesus. Então, nós vamos, por último, colocar esse último cravo. Então, vocês vão fazer isso na casa de vocês também. Se vocês estivessem presencialmente, nós acenderíamos esse círio no fogo novo. Como não estaremos, o padre vai estar acendendo o círio dele e nós acenderemos na nossa casa, né? Aí depois disso, nós seguiríamos para dentro da igreja todos com as velas acesas, né? Simbolizando o Cristo. Essa cerimônia é muito linda porque ela vai ter, é uma missa tão completa, nós vamos ter 14 leituras. Eu acredito que o padre ele vai diminuir para que a missa não fique muito extensa, mas a missa completa ela teria 14 leituras. Seriam 7 leituras e 7 salmos, porque ela percorre toda a história de salvação. Toda a história de salvação do Cristo, desde Adão até o relato dos primeiros cristãos. Né? A gente, nesse dia também, depois que adentrasse a igreja, nós adentramos no escuro, só teremos o fogo aceso, a vela que simboliza o Cristo. Adentrando a igreja, nós vamos continuar com o glória, aquele glória que ficou suprimido durante tantos dias na quaresma, agora ele vai ser exaltado, porque o Cristo está vivo. Então já comemoramos agora a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o glória vai ser cantado com grande júbilo e louvor. Aí podemos apagar as velas porque as luzes da igreja todas serão acesas. Nesse dia também é muito comum a gente fazer um batismo de adulto. Dom José pediu para que não fizesse, para que não tivesse muito contato, mas é muito comum que também a gente receba o novo cristão na igreja nesse dia. Essa missa da vigília é uma missa muito, muito bonita, né? Porque nós vamos comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte para nos dar a vida eterna também. Além de nós cantarmos com júbilo, glória, glorificando Cristo ressuscitado, nós vamos ter também o Aleluia, que também tinha sido suprimido durante a quaresma na aclamação evangelho. Então a gente vai cantar com muito júbilo também o Aleluia.
É uma missa linda, maravilhosa, e esse Círio Pascal que o Padre abençoa, ele vai permanecer conosco durante muito tempo, durante todo o tempo pascal. É muito bonito, essa procissão do Círio também é uma bênção, e a proclamação da Páscoa é linda. Então essa missa da Vigília Pascal é a missa mais completa do ano, e você também está convidado a participar. Então, essa missa que começou na Quinta-feira Santa, perdurou a sexta-feira, ela está se encerrando com a bênção final no Sábado Santo, porque Cristo ressuscitou. Agora, por último, nós vamos ter o grande domingo de Páscoa, né? O domingo mais importante do ano. Essa festa que é a maior de todas, maior do que o Natal. A festa da Páscoa é a ressurreição, porque através da sua ressurreição ele nos deu a vida eterna. Deixa eu verificar que tem uma pergunta aqui. O jejum da quaresma se finaliza. Então, eu vou falar para vocês agora no final. Eu só vou pedir um tempinho, porque nós temos várias perguntas depois desse slide, que justamente vai esclarecer todas as suas dúvidas. Eu já vou vou esclarecer todas as dúvidas de vocês agora, tá bom? Terminando agora o domingo de Páscoa, a gente vai ter várias questões que a gente vai esclarecer. Então, o domingo de Páscoa é o dia mais importante da fé cristã. Né? Jesus vence a morte, ele ressuscita, ele mostra o verdadeiro valor da vida. Esse tempo pascal é tão importante para a igreja, que ele vai durar por 50 dias, até o domingo de Pentecostes, e a gente vai ver isso daqui na próxima pergunta que eu vou fazer com vocês, né, nos questionamentos. Então é o dia mais importante para a gente, qualquer religião cristã, mas de forma especial para nós, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois de ele morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado, permaneceu ali até a ressurreição, quando o seu espírito e seu corpo foram reunificados, foram ressuscitados. Né? Do hebreu, Pesach, é a Páscoa, que significa liberdade, né? Essa passagem da morte para a vida. Né, a presença de Jesus Cristo ressuscitado no meio de nós, que não é uma alucinação, porque ele apareceu para os seus apóstolos, para os seus discípulos e para muitas pessoas. Então, é a alegria da nossa vida, é a maior festa cristã. Quando nós dizemos, né, que Cristo vive, nós não estamos assim usando uma maneira de falar apenas, né, como algumas pessoas podem pensar. Ele vive, mas ele não vive somente na nossa lembrança. Ele vive mesmo na nossa vida, ele vive diariamente, né, e ele vai estar presente todos os dias. E agora a gente vai ter umas perguntinhas para esclarecer essas dúvidas que vocês fizeram aqui, que eu acho que o Roberto acabou respondendo, mas eu vou fazer agora o questionamento e vou responder para vocês, tá bom? Ó, quando termina a quaresma? Primeiro, a quaresma é um tempo que vai se encerrar no início do Tríduo Pascal, que é na Quinta-feira Santa, tá? Então a quaresma ela se encerra ali, mas não quer dizer que o seu propósito quaresmal vai encerrar ali. Por quê? Porque nós só vamos ter razões de comemorar com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a segunda pergunta: quando eu posso encerrar a abstinência ou jejum quaresmal? Eu só posso encerrar minha abstinência ou meu jejum quando eu comemorar a Páscoa de Nosso Senhor. Não faz sentido eu comemorar antes. Então, se eu participei do Tríduo, eu vivi a Semana Santa de verdade, eu participei do Sábado Santo, da Missa da Vigília, Cristo ressuscitou, terminado ali, eu vou comer todos os chocolates da vida, eu vou comer toda a carne, eu vou fazer um churrasco, eu posso fazer tudo aquilo que eu não tinha feito na quaresma como propósito, tá? Agora, se, por exemplo, eu não conseguir participar do Tríduo, eu vou participar somente da missa do domingo, que é preceito cristão, que é a missa de Páscoa, eu só vou poder quebrar o meu jejum quaresmal depois que Cristo ressuscitar para mim na missa de domingo, tá bom? Então, mesmo terminando a quaresma, porque é uma continuação pelo Tríduo Pascal, eu só posso quebrar esse propósito, encerrar minha abstinência, meu jejum, depois que Cristo de fato ressuscitar para mim na minha participação na missa. Tá bom? Eu posso participar apenas de 2 dias do Tríduo Pascal? Poder você pode, mas não deveria. Por quê? Porque o Tríduo, no próprio nome já diz, Tríduo, são 3 dias. Você teria que participar dos 3 dias consecutivamente. Porque senão você está quebrando ali, como se pedaço da missa você não tivesse participado, entende? Agora, por motivo de força maior, é claro, gente, né?
Mas como a gente tem agora facilidade online, eu acho que a gente consegue participar dos 3 dias. Lembrando que tem que participar online. Não adianta assistir a missa gravada, tá? O padre deixou bem claro isso. Temos que participar no momento em que está acontecendo, tá? Principalmente o sacrifício da Eucaristia, né? O que é a oitava da Páscoa? Olha só, a festa da Páscoa ela é tão importante, que essa festa ela vai perdurar por 8 dias. Então ela não vai encerrar simplesmente na Páscoa. Vocês vão ver que na segunda-feira, quando tivermos a missa, segunda-feira da oitava da Páscoa, é uma festa que continua por 8 dias, porque é uma festa muito grande. Então ela não vai durar um dia apenas, vai durar 8 dias. Tanto que no final vai estar sempre o aleluia, aleluia. Estamos vivendo essa festa, né? Vão em paz, que Jesus vos acompanhe, aleluia, aleluia. O padre vai falar isso durante os 8 dias, porque ele está vivendo a Páscoa ainda. Quanto tempo durará o tempo pascal? Então, a gente vive a Páscoa por 8 dias, mas o tempo pascal, ele vai perdurar por mais tempo. Por quê? Porque é muito importante. E esse tempo pascal, a gente vai ver que a gente vai viver depois, primeiro domingo do tempo pascal, segundo do tempo pascal e assim por diante, né? Segunda-feira da segunda semana do tempo pascal, ele vai durar 50 dias. Até quando? Até Pentecostes. Então, esse tempo pascal, a partir da Páscoa, ele vai durar por 50 dias. O que nós comemoramos depois da Páscoa tem uma comemoração 40 dias depois dessa data. O que nós comemoramos nessa época? Nós sabemos que Jesus Cristo ele vai aparecer para muitos, vai estar no meio de nós por 40 dias. Depois de 40 dias, ele vai ascender ao céu. Ele vai morar com seu Pai. Então, nós vamos comemorar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo 40 dias depois da Páscoa. E aí, depois desses 10 dias, nós vamos ter aí um tempo em que os discípulos vão ficar amedrontados, porque Jesus Cristo não está mais no meio deles, né? Achando que eles estão sozinhos. Aí nós vamos ter outra comemoração, que são 50 dias depois da Páscoa. Então, depois que Jesus ascendeu aos céus, 40 dias depois da Páscoa, depois 10 dias os discípulos vão ficar amedrontados, né? Com medo da perseguição dos judeus. Mas depois de 50 dias nós vamos ter Pentecostes, o fogo do Espírito Santo vai descer sobre eles no cenáculo em Jerusalém com Maria Santíssima e vai inspirar todas as ações dele. Então é um dia marcado pelo fogo do Espírito Santo. Jesus, Deus nosso Senhor, envia a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, para agir no coração deles e envia até hoje para nos inspirar a fazer as coisas, a realizar tudo, né? E aí a gente vai terminar, depois de 50 dias, esse tempo pascal, que é marcado então por Pentecostes. Eu posso fazer o jejum durante o ano? Claro que pode, até deve. Inclusive, até uma indicação da igreja que o jejum seja feito às sextas-feiras. Cristão que quer viver mesmo, né? Uma vida de sacrifícios, uma vida de entrega a Deus verdadeiramente, ele pode toda sexta-feira fazer. Você acha que nosso cardápio, inclusive o cardápio, né? Que a gente pode ver nos restaurantes numa sexta-feira, ele não contém carne, ele só tem peixe. Então você pode fazer essa abstinência de carne sempre, né? É uma prática cristã muito comum. Então você pode fazer isso todas as sextas-feiras do ano. É obrigatório? Não, mas é uma prática comum, você é convidado a fazê-lo se quiser. Jejum você pode fazer? Pode. Tem muitas pessoas que jejum às quartas e sextas-feiras. Pode fazer sempre? Pode. Posso fazer num período em que eu estou fazendo, quero uma aproximação maior com Nosso Senhor Jesus Cristo? Pode. Quando você desejar. O jejum pode ser feito sempre, sempre que o seu coração pedir e desejar. Nós sabemos que a cor litúrgica que nós estamos vivendo agora, nessa época de quaresma, é o roxo. O padre usa o roxo na missa, né? Ela vai voltar esse ano ainda? Vai voltar. Ela vai voltar num outro período que é introspectivo e penitencial. Sabe qual que é? O advento, que é quando a gente vai se preparar para o Natal, para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai começar com essa cor lá no finalzinho de novembro, mas mais para frente eu vou explicando para vocês. E aí vocês, quando vocês virem novamente o padre de roxo, vocês vão entender que é um tempo penitencial. Por último, né? Nós podemos levar ramos e bíblias para... Lembra que eu falei para vocês que as bíblias que não eram católicas, elas poderiam ser queimadas no fogo santo? Então, nós não sabemos se vamos ter o fogo santo esse ano,
Mas eu conversando com o padre Ailton, ele autorizou que vocês trouxessem Bíblias que não sejam católicas, para que ele pudesse queimar no fogo santo, que ele vai acender provavelmente na casa dele, né, para essa cerimônia da vigília. Então, quando ele acender, ele pode queimar para vocês, tá? Se vocês desejarem, então pode deixar na igreja, quem quiser, os ramos secos desse ano, e podem deixar também Bíblias evangélicas. Então vai ser queimado tudo no fogo santo. Caso você não tenha condições de deixar na igreja, você também pode queimar na sua casa, tá? Como fala o Padre Ailton, acenda a sua churrasqueira e você pode incinerar. Essas coisas que são consideradas sacramentais, elas precisam ser incineradas, não podem ser descartadas aleatoriamente. O Código de Direito Canônico, que eu acho que foi quem a Raíza que falou aqui, ele diz o seguinte, né? Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as prescrições da Conferência dos Bispos em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado de solenidade. Por exemplo, o que foi solenidade? Nós comemoramos há pouco o dia de São José, foi na sexta-feira passada. Nesse dia, você tinha até o direito de quebrar o seu jejum e também você podia quebrar seu propósito quaresmal, porque foi um dia solene. Então, nesses dias você poderia quebrar, né? Observe-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão e na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma orientação para que você participe disso. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos, então crianças já estão isentas disso, né? Os maiores de 60 anos também estão isentos dessa obrigatoriedade. Os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados com o genuíno sentido da penitência também os que não estão obrigados ao jejum, mas que você eduque seus filhos para que eles entendam isso, né? Agora, a Conferência dos Bispos, ela pode determinar a observância ou não. A CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então ela vai dizer o seguinte, que o fiel católico brasileiro ele pode substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade. Não que não precisasse fazer, precisaria, mas ele pode substituir por uma obra de caridade, um ato de piedade ou comutar, trocar a carne por um outro alimento. Então, existe essa abstinência no direito canônico, ela é obrigatória, mas a CNBB, ela fez com que ela fosse, digamos que, simplificada. Então, você pode trocar por um outro alimento, ou por um ato de piedade, ou por um ato de caridade. Então, aqui é um convite para que você, que faz parte da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, viva intensamente, com muita fé, a Semana Santa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.